uma daquelas pessoas que quando alguém te provoca, você já sai logo na defensiva querendo partir para cima? Você é uma dessas pessoas? Então, se você é uma dessas pessoas, saiba que a tua energia está muito vulnerável. E eu vou te explicar o porquê. Você já ouviu falar em vampiros de energia? Pois bem, nós precisamos sim constantemente estarmos alertas, tá? Para que nós não tenhamos nossas energias subtraídas. Nós sendo pessoas reativas, tá? A esse tipo de situações, né? Quando alguém nos provoca, quando alguém do nada, muitas vezes, né? Do nada aparece alguém te provocando, aparece alguém te ofendendo, e aí você logo cai na defensiva, né? E essa defensiva normalmente é com ofensiva, né? Gente, isso é proposital, tá? Nós devemos tomar muito cuidado, né? Porque por mais que nós estejamos sempre preparados para isso, a gente nunca está preparado. Por mais que a gente acorde pela manhã e a gente faça a nossa meditação, né? Nossos agradecimentos, por mais que a gente cultue esses hábitos, um dia ou outro a gente faz assim meio que no automático, sem prestar muita atenção, né? E naquele dia, exatamente naquele dia que a gente está mais assim, mais na correria, sabe? Sem prestar muito atenção, né? À nossa volta. É exatamente nessa hora, né, de descuido que as coisas acontecem, né? Porque nós somos uma usina de energia, né? Nós somos uma usina de energia. Ah, Ana, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva, né? Gente, eu também sou uma pessoa muito positiva. Né? Isso não quer dizer que isso e não quer dizer que isso não aconteça comigo, tá? Muito embora isso aconteça raramente, mas acontece. E eu lembro que aconteceu uma situação comigo assim em 2019, tá? E agora, há poucos dias atrás, aconteceu uma outra situação. De 2019 para cá, tem chão, né? Ou seja, é uma coisa que não acontece constantemente, porque eu tenho conhecimento sobre isso e eu estou sempre me prevenindo. Mas, gente, todo mundo, né? Nós estamos humanos. E a gente acaba, um dia ou outro, a gente acaba, né, acaba ficando vulnerável, a gente acaba, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo esses detalhes e a gente acaba se entregando, né? Então, o que acontece? Quando a gente aceita a provocação de outras pessoas, isso não é por acaso, tá? Isso não é por acaso. Porque nós, querendo ou não, tá? E lógico que a gente nunca quer, né? Passar por situações assim de ter as nossas energias subtraídas, a gente não quer isso, né? Tanto que a gente, quem conhece, costuma, né? Logo pela manhã, antes de levantar, fazer sua meditação, fazer sua oração. Eu já expliquei aqui a diferença entre meditação e oração, mas enfim. Então a gente procura tomar esses cuidados para que essas coisas não aconteçam, subtração de energia não aconteça, tá? Mas uma hora ou outra acontece. Então, de que forma acontece? Quando a gente, logo pela manhã, a gente faz esse processo, né, de proteção, tá? De agradecimento, eu oro para agradecer, tá? Eu verbalizo. Para refletir, eu medito, né? É uma oração silenciosa, eu já expliquei para vocês aqui, né? Tem vídeos aí falando sobre. Então, gente, só que tem realmente aqueles dias que a gente está mais assim, mais vulnerável,
né? A gente até faz as nossas, né? Toma os nossos cuidados, mas a gente acaba estando mais vulnerável. E aí é exatamente nesse dia que tem aquelas energias, né? Que tem aquelas frequências, né? Que por um descuidozinho muito pequeno, né? Acaba nos encontrando. E aí o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Quando vocês saírem de casa, ou mesmo dentro de casa, em qualquer lugar que vocês estejam, às vezes até dentro de casa, tá? Às vezes no portão de casa, né? Não precisa nem ir muito longe. Aí aparece, né, aparece uma pessoa provocando, do nada, sabe? Do nada aparece uma pessoa querendo discutir, aparece uma pessoa querendo fazer um tipo de provocação. E às vezes a gente está naquele descuido e a gente entra nessa provocação sem perceber. Sem perceber. Depois a gente nem consegue entender como que a gente entrou nessa provocação, tá? A gente nem consegue entender. Mas naquele momento ali a gente só aceita. Porque de alguma forma a gente está vulnerável. E aquela frequência que a gente emite, né, encontrou uma outra frequência que estava procurando ali uma energia ali para se abastecer, né? Então o que acontece? Digamos assim, essa situação que se colocou ali não foi por acaso. Tem ali algum ser precisando de energia, né? Se abastecer de energia. E por mais que a gente tenha as nossas energias boas, né? Por mais que a gente procure manter a nossa frequência em alta, o que acontece? Esses seres, eles modificam a nossa energia. De que forma? Eles nos provocam, tá? Através de pessoas, através de situações, esses seres nos provocam, tá? De forma que nós vamos gerar uma energia de descompensação, sabe? Uma energia de raiva naquele momento, uma energia uma energia que não condiz com o nosso bom senso, que a gente conhece a situação, né? Então a gente vai gerar ali uma energia de baixa vibração, né? Então aquela frequência que mirou a gente, tá? Vai fazer de tudo para que a gente gere aquela energia de baixa vibração. E muitas vezes eles não conseguem ter êxito. Por quê? A gente estando ciente do que está acontecendo, tá? Como aconteceu uma situação comigo em 2019, uma situação muito desagradável, e eu percebi na hora o que estava acontecendo, eu simplesmente me calei e deixei que aquela frequência ela voltasse, e ela voltou, né? Mas enfim, não é sobre isso. Então, quando a gente percebe, quando a gente está atento e a gente percebe, a gente simplesmente anula, tá? E aquela frequência, ela percebendo que ali não vai ter nada, que não vai ter sucesso, ela simplesmente volta, né? Ela simplesmente some, desaparece, acaba, né? Mas quando aquela frequência ela nos provoca e ela percebe que pode ali subtrair alguma energia, lógico que para isso ela tem que fazer o quê? Ela tem que modificar a nossa energia, né? Ela tem que fazer com que a gente gere energia ruim, porque esses seres se alimentam de energias ruins, né? Então, se a gente mantiver a nossa energia, a nossa frequência em alta, não vai dar bom para esses seres. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer de tudo, né? Para modificar a nossa energia, para que a gente possa gerar, a gente acaba virando uma usina de energia, né? Para que a gente possa gerar essa energia para eles. Então, o que acontece? Quando a gente é uma pessoa reativa, e mesmo que a gente não seja, uma hora ou outra isso acaba acontecendo, por isso a gente tem que estar atentos, né? Mas tem aquelas pessoas que são reativas por natureza, né? Gente, eu sou uma pessoa
que eu sou reativa por natureza. Só que assim como eu tenho esse conhecimento, então eu estou sempre no alerta, né? Quando eu vejo uma situação assim, eu já falo, opa, né? Tem coisa estranha aí, tá? Só que às vezes acontece, né? Ninguém é 100% todos os dias, 24 horas por dia, né? Então, às vezes acontece, esses dias mesmo aconteceu. Uma pessoa veio na minha porta, né, no meu portão, me fez uma provocação e eu acabei aceitando aquela provocação, mas foi assim muito na distração, sabe? Assim, muito. Quando eu vi, eu já estava batendo boca tal com a pessoa. Isso, gente, é subtração de energia. Quando um ser, tá? De baixa frequência, ele está precisando de energia e ele vê que tem um gerador de energia ali, tá? Às vezes a pessoa nem é geradora dessa energia ruim, tá? Mas ele pega um que já tem uma energia que não é boa, aí leva lá naquele outro, né, que pode transformar, que ele vê que pode transformar aquela energia, né, e ele tenta transformar. Às vezes não tem êxito e às vezes tem êxito, né? Então o que acontece? Na hora que a gente compra, né, uma discussão, tal, alguma coisa assim, que a gente, né, fica com a adrenalina lá em cima, tal, e a gente descarrega, né? Fala tal, rebate tal, descarrega. Naquela hora, a gente se sente até aliviado porque é aquele tal negócio, não vou levar desaforo para casa e pronto. Só que depois que acabou, que se encerrou, que a gente toma ciência do que aconteceu, aí a gente se sente cansado, né? A gente se sente mal, o cansaço, sabe, bate ali e joga a gente para baixo, né? A gente começa a cair na real e puxa, eu entrei numa armadilha, eu caí numa armadilha. A minha energia foi subtraída, como o que acontece comigo, né? Eu fico pelo menos uns 3 dias com a minha energia em baixa. Aí, lógico que vai depender depois da gente fazer uma reposição dessas energias, né? Com meditação, enfim. Quem não sabe meditar faz suas orações, né? Mas isso é importante que vocês saibam, tá? Não comprem provocações, porque quando vocês compram uma provocação, e às vezes, gente, olha só, às vezes você tá de boa no lugar, tá você, tá outras pessoas, né? E o negócio nem é com você, entendeu? A situação é com a outra pessoa e às vezes nem é com aquela pessoa que está do seu lado, às vezes é com uma outra pessoa que você nem conhece, nunca viu. Mas do nada você acaba se vendo envolvido naquela situação, ou seja, foi uma armadilha montada para você, né? E você não percebeu. Quando você percebeu, você já estava naquela situação, você estava na verdade servindo de gerador de energia para aquela situação, né? A sua energia foi transformada para que aqueles seres pudessem usar, ou seja, houve uma transfusão de energia, tá? Houve uma transfusão. Você teve a tua energia subtraída, sugada, né? Não a sua energia, sua mesmo, que você costuma ter, não é essa energia, mas uma energia modificada. A sua energia foi modificada para poder ser usada por esses seres.